Este curso está estruturado em 4 módulos, totalizando 20 horas aula. A estrutura se inicia com um módulo introdutório, tentando trazer em pauta as questões que servirão para o nivelamento de todos os interessados. O módulo 2, Arte, Política e Experimentação no século XX, recupera o contexto das mudanças até a chegada na arte contemporânea, que é o objeto do módulo 3, o estudo da arte contemporânea no Brasil. Um quarto módulo, tratando justamente dos temas transversais, procurará mostrar o caráter inclusivo da arte contemporânea, dizendo um pouco sobre questões ligadas à participação de diferentes segmentos da sociedade nesse universo da arte contemporânea que foi sendo assim democratizada ao longo do tempo. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Chegamos à última aula do nosso curso sobre História da Arte Contemporânea no Brasil. Nosso curso foi dividido em 4 módulos. O primeiro, um módulo de nivelamento, para que mais pessoas pudessem ter acesso a esses conteúdos, mesmo aqueles que ainda não tivessem tido nenhum contato com a história da arte. Um segundo módulo focou numa revisão histórica dos principais movimentos e conceitos relativos à passagem para a arte contemporânea no Brasil. Sem esse conhecimento, seria bem mais difícil contar a história da arte contemporânea no Brasil. O módulo 3 é que tem essa missão. Então, desde a década de 1960 até o século XXI, nós temos uma coletânea dos principais artistas de cada década, oferecendo uma visão ampla de conjunto da história da arte contemporânea no Brasil. Como eu sempre destaco, foi feita uma seleção cirúrgica, cujo objetivo era fornecer as mais diferentes modalidades de linguagens e de produções artísticas destes períodos. Claro, existem muitos outros artistas e de igual competência e de igual importância. Entretanto, diante do exposto, procedi essa seleção visando fornecer o máximo de informação dentro dos nossos limites disponíveis. E o quarto módulo, que é um módulo sobre temas transversais, que procura pensar a arte contemporânea dos povos nativos, a arte contemporânea afro-brasileira, gênero e feminismos na arte contemporânea. E na aula de hoje nós vamos ver a obra de 3 artistas paradigmáticos: o Arthur Bispo do Rosário, a Tomi Otaki e o Véio, que é Cícero Alves dos Santos. Então, nesse universo, nós podemos contemplar também alguns temas bastante importantes no atual contexto, sendo trabalhados pela arte contemporânea no Brasil. Esses 3 artistas, eles são paradigmáticos, têm uma visão um pouco diferente pelo fato tanto da sua trajetória, da sua história, das suas peculiaridades. Eu achei que valia a pena, então, reservar um tempo para falar um pouquinho sobre cada um desses 3 artistas. O nosso primeiro artista é o Arthur Bispo do Rosário. Não temos a data de nascimento dele, mas temos
a data da sua passagem, como ele gostaria que dissesse, 1989. Ele é originário da cidade de Japaratuba, no interior do estado de Sergipe. Então, Arthur Bispo do Rosário foi um artista brasileiro, nascido em Sergipe, reconhecido como uma das figuras centrais da arte outsider no Brasil. A gente já vai ver o que é a arte outsider. Após ser internado por décadas em um hospital psiquiátrico no Rio de Janeiro, desenvolveu uma obra singular, composta por bordados, estandartes, assemblagens e inventários do mundo. Sua produção está ligada a uma experiência mística, na qual se via como escolhido para representar e reorganizar a criação divina. Trabalhou com materiais pobres e objetos cotidianos, transformando-os em estruturas simbólicas de grande força poética. Sua obra foi revelada ao grande público após a sua morte e hoje integra importantes coleções e exposições internacionais. Arthur Bispo do Rosário é considerado um dos artistas mais originais da arte brasileira no século XX. Ele é também o nosso primeiro artista contemporâneo, ainda que avant la lettre e precocemente ele já se configurava como um artista contemporâneo. Fiz aqui uma pequena revisão de alguns momentos interessantes para vocês poderem acompanhar um pouco a história do bispo. Em 1925, ele se alistou na Escola de Aprendizes de Marinheiro em Sergipe, no dia 23 de fevereiro. Entre 1926 e 1932, ele foi classificado como grumete no quartel central do Corpo de Marinheiros Nacionais no Rio de Janeiro. Então ele entra aqui em Sergipe, na Escola de Aprendizes, e depois é transferido para o Rio de Janeiro, onde ele passa a maior parte do tempo que ficou na Marinha. Entre 1928 e 1932, além de ser marinheiro, ele também atuou como um lutador de boxe, né? Então ele, como boxeador, tinha uma parte da sua vida dedicada a essa prática. Entre 33 e 35 se deu uma longa disputa e ele acabou sendo desligado da Marinha por indisciplina, e os jornais noticiaram sua saída da Força Armada. Depois ele se empregou como lavador de bondes da Companhia Light. Em 1936, sofreu um acidente durante o qual o osso do seu pé foi esmagado, o que produziu sequelas e o impediu de seguir a sua carreira de boxeador. Então vejamos como esse caldo todo vai levando a que a sua ruptura mental acabe acontecendo de maneira bastante intensa. Em 37, então, ele foi demitido da Light, um ano depois do acidente, por descumprimento de ordem e ameaça ao seu chefe. Bispo entrou com uma ação indenizatória contra a empresa, sendo defendido por José Maria Leone. Foi morar na casa do advogado, em Botafogo. Lá ele vivia numa dependência no quintal da casa e trabalhava como empregado doméstico. Essa convivência se manteve por volta de 1937 a 1960. Em 1938 ele teve seu primeiro surto, saiu da casa onde morava e foi em peregrinação para a Igreja da Candelária. Foi dado como louco e encaminhado ao Hospital Nacional dos Alienados na Praia Vermelha. Descreveu seus delírios místicos ao médico Durval Nicolais.
abre aspas, contou-nos o paciente seus sonhos fantásticos. Tem feito viagens através dos continentes em missão religiosa, onde ele aparece como frade. Naquele momento, então, ele foi diagnosticado como portador de esquizofrenia paranoide. Em 1939, ele foi transferido para a colônia Juliano Moreira, cuja triagem o aloja em um dos setores, o pavilhão 10 no núcleo Ulisses Viana, reservado àqueles pacientes mais agressivos e mais agitados. Em 1944, ele vai para os pavilhões do Centro Psiquiátrico Nacional, que foram construídos para receber os internos do Hospital Nacional dos Alienados, que fecharia suas portas. Então, em 1944, o bispo é transferido novamente para a colônia Juliano Moreira e, no dia seguinte, retorna ao Centro Psiquiátrico Nacional. Em 1947, é organizada pelo Centro Psiquiátrico Nacional uma exposição de pintura na Associação dos Artistas Brasileiros. No encerramento da exposição, Mário Pedrosa, um crítico renomado, pronuncia a conferência Arte, Necessidade Vital. O texto dessa conferência foi publicado no jornal Correio da Manhã. Importante isso para a valorização da arte, inclusive a arte produzida por algumas camadas da sociedade, a exemplo dos doentes mentais. Apesar das passagens de bispo pelo Centro Psiquiátrico Nacional, não há registro de que ele tenha frequentado a sessão de terapia ocupacional, criada por Nise da Silveira em 1946. No Museu de Arte de São Paulo foi montada a primeira exposição de arte do Hospital do Juqueri. Em 1950 foi realizado um Congresso Mundial de Psiquiatria em Paris. Obras produzidas por pacientes da colônia Juliano Moreira são expostas no Congresso junto com as outras instituições psiquiátricas nacionais e internacionais. Aqui, então, marca-se o início das atividades museológicas na colônia Juliano Moreira e a posterior fundação do Museu Egas Muniz. Entre 1954 e 1963, o bispo foge da colônia Juliano Moreira. Durante esse período, ele exerce diferentes atividades profissionais. Prestou serviços para Humberto Leone, seu escritório, trabalhou como segurança do senador Gilberto Marinho e do próprio Humberto Leone. Foi porteiro do Hotel Suíço na Glória. Em 1955, teria estado por cerca de 2 anos em atividade mineradora na região do Centro-Oeste. No início dos anos 1960, o bispo emprega-se na Clínica Pediátrica Amil, localizada na Rua Muniz Barreto, em Botafogo. Lá, nos porões da clínica, o bispo se dedica intensamente à produção de seus objetos. Em 1964, retorna, em definitivo, à colônia Juliano Moreira. Leva consigo toda a sua produção feita na Amil. Em 1967, de acordo com o crítico Frederico Moraes, bispo, agora na colônia, inicia sua extensa produção de objetos. Ainda em 1967, após ser preso em uma solitária no núcleo Ulisses Viana, ouve uma voz que lhe ordena sua missão: representar os materiais existentes na Terra para o uso do homem. Com o aumento da sua produção, expande seu espaço para as 10 solitárias do pavilhão. Mantinha com ele a chave do local e só permitia entrada àqueles que respondessem à pergunta: qual a cor da minha aura? Em 1980, é denunciado o estado de imensa precariedade em que se encontra a assistência psiquiátrica no Brasil.
o jornalista Samuel Weiner Filho realiza uma matéria sobre a colônia Juliano Moreira para o programa Fantástico da Rede Globo, no qual o Bispo do Rosário e seus trabalhos aparecem. Em 1981, Bispo recebe visitas periódicas da estagiária de psicologia Rosângela Maria Grilo Magalhães. Borda e registra em vários de seus trabalhos o nome de Rosângela. O curador Walter Zanini inclui na 16ª Bienal de São Paulo o módulo Arte em Comum, com acervos internacionais de Outsider Art e Art Brut, além de coleções oriundas dos hospitais psiquiátricos do Engenho de Dentro e do Juqueri. Bispo do Rosário não participa desta Bienal. Em 1982, é exibido pelo fotógrafo e psicanalista Hugo Denisard o curta-metragem Prisioneiro da Passagem, sobre Bispo do Rosário. Os estandartes produzidos por Bispo integram a mostra coletiva A Margem da Vida no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, organizada por Frederico de Moraes, com a ajuda de Denisard e da artista plástica Maria Amélia Lopes Matei. É a primeira vez que seus objetos são vistos fora da colônia. Bispo do Rosário decide não ir à exposição. É fundado na colônia o Museu Nise da Silveira. Seu acervo é composto pelas obras que antes ajudaram a formar o Museu Egas Muniz. Em 1985 é publicada pelo fotógrafo Walter Firmo e pelo jornalista José Castelo a reportagem Quando Explode a Vida, na revista Isto É. Fernando Gabeira realiza o vídeo O Bispo para a rede de televisão Bandeirantes. Em 1988, assistente social Conceição Roubaina realiza uma entrevista com o Bispo, na qual ele relata detalhes de sua missão e de sua vida na colônia. Em 1989, ele morre na colônia de infarto do miocárdio, arteriosclerose e broncopneumonia. Em sua certidão de óbito lê-se: deixa bens ignorado. É montada no Parque Lage a primeira exposição individual de Bispo do Rosário, intitulada Registros de Minha Passagem pela Terra. Em 1990 é realizada a exposição Registros de Minha Passagem pela Terra no Museu de Arte Contemporânea da USP em São Paulo. Também há exposições no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, no Museu de Arte de Belo Horizonte e no Centro de Criatividade de Curitiba. Então, Nise da Silveira, uma figura citada, não se sabe até que ponto houve ou não contato de Bispo com as oficinas da Nise. A Nise foi uma grande lutadora pelo reconhecimento desta arte incomum. Ela era uma psiquiatra nascida em Maceió, em Alagoas, uma referência internacional na reforma da psiquiatria e na interface entre arte, saúde mental e humanismo. Discípula de Carl Gustav Jung, introduziu no Brasil práticas terapêuticas baseadas na expressão simbólica, na arte e no afeto, em oposição aos métodos violentos da psiquiatria tradicional. Fundou o setor de terapêutica ocupacional no Hospital Pedro II, no Rio de Janeiro, e criou o Museu de Imagens do Inconsciente, reunindo um dos maiores acervos mundiais de arte produzida em contexto psiquiátrico. Sua obra influenciou profundamente a psicologia analítica, a arte contemporânea e os movimentos antimanicomiais. É reconhecida como uma das grandes intelectuais brasileiras do século XX. Então, com toda essa bagagem teórica, a gente tem a obra do Arthur Bispo do Rosário. Aqui tem uma das suas obras mais reconhecidas, O Manto
manto da apresentação. Esse manto da apresentação ele fez para significar como uma espécie de passaporte para a transcendência no dia do juízo final. No verso do seu manto, a gente encontra uma série de nomes bordados. O manto representa o núcleo simbólico da sua produção. Ele foi feito com tecidos reaproveitados, fios azuis, majoritariamente desfiados dos próprios uniformes da colônia, e bordados manuais. Funcionavam como vestes rituais ligadas à missão mística que ele acreditava cumprir. Neles, bispo bordava nomes, palavras, símbolos, números e imagens que organizavam e catalogavam o mundo. O mais célebre é esse, o manto da apresentação, que foi concebido para ser utilizado no dia do juízo final, quando ele se apresentaria a Deus como representante da criação. Esses mantos articulam corpo, escrita, ritual e escultura, situando-se entre obra de arte, objeto litúrgico e performance espiritual. São considerados hoje peças centrais da arte contemporânea brasileira. Então, nós temos aí o manto da apresentação, mas temos vários outros tipos de manto. Aqui, o fardão da Marinha, não se sabe se esse é exatamente o nome que ele teria dado, mas, mais uma vez, ele mistura essa espécie de manto, né, com a sua experiência como marinheiro e objetos pessoais, objetos que fizeram parte da sua história. Aqui nós temos mais um desses mantos, mais um casaco bordado com um conjunto de nomes, funcionando também como uma seleção daqueles que seriam admitidos numa instância espiritual diferente. A caixa dos escolhidos, mais uma vez, com pequenos recados, com pequenas fichas informativas de quem poderia ir ou não. É uma forma de caixa relicário, com o nome daqueles que seriam salvos ou apresentados a Deus no dia do juízo final. Vejam que ele utiliza o que ele tinha, né? O que estava disponível, caixa de maçã, esses pedaços de tecido azul, aquilo que estava ao alcance da sua mão. Outra obra, um bordado cheio de inscrições que continham etiquetas bordadas com listas de objetos e descrições. Por exemplo, bolsa preta, chapéu de palha, lápis para escrever, 10 cabos, enfim, coisas que ele via e ele registrava nessa espécie de inventário que ele estava construindo. O grande veleiro, do mesmo jeito que ele colocava os mantos como passaportes, ele também se preocupava com um meio de locomoção para se apresentar a Deus. Então esse grande veleiro faria o transporte daqueles que seriam salvos, né, dentro da sua experiência místico-religiosa. Temos aqui uma outra imagem dele. E uma de suas falas. Minhas obras são miniaturas que permitem a minha transformação. Isso tudo é material, existente na terra dos homens. Minha missão é essa, conseguir isso que eu tenho, para no dia próximo eu representar a existência na terra. É o significado da minha vida.
Aqui nós temos um arco e flecha, né, também utilizando esses fios de bordado, desfiado do próprio uniforme, na construção de um universo próprio entre a arte e a sua missão espiritual. Os talheres, esse material todo era negociado, tanto com os outros integrantes da colônia, quanto com os próprios funcionários, né? Porque senão ele não teria permissão para utilizar esses objetos. Então ele fazia essas assemblagens com aquilo que ele conseguia, sucatas, materiais que iam para o lixo e, eventualmente, o que ele negociava com internos e funcionários. Aqui moedas, mais uma forma de organização de objetos que seriam transportados. Num exemplo de arte outsider, ou seja, que está fora dos padrões tradicionais, também chamada de arte bruta, pelo caráter mais tosco que ela adquire. Isso não diminui em absolutamente nada a força da obra. Um motivo um pouco diferente, o carrossel, mas também fazendo parte do seu inventário. As canecas, tudo que ele havia encontrado lá na colônia, ele procurava transformar em obras de arte. Aí vários objetos cobertos pelos fios azuis, ele enrolava os fios nesses objetos. Mais um veículo de passagem. Sua produção tem também um caráter performativo. Mais uma outra cadeira que ele transforma num veículo de locomoção. Aqui pequenos objetos, um regador, um muro que ele faria no fundo da casa dele. Tudo com sobras, com restos, com sucata. Mais uma série de assemblagens, retentor de óleo, canecas e confetes. Congas e havaianas, também tudo dos uniformes da colônia, macumba e botas. Mais um dos seus trabalhos, vejam, é interessante que ele tinha uma abordagem muito próxima dos ready-mades do Marcel Duchamp, embora o bispo não tivesse conhecimento dessa obra, mas ele também foi inspirado nesse caráter de transcendência provocado pela repetição seriada de objetos de uso industrial. Aí mais uma vista do muro, né, como ele faria. Cavalete, tem ali também um alvo. Outro veículo de transporte para esse outro mundo. Hoje nós temos o Museu Bispo do Rosário, uma instituição dedicada à preservação, estudo e difusão da obra do bispo. Está localizado no prédio principal do Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira, no complexo de saúde mental historicamente conhecido como Colônia, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. O museu reúne, conserva e exibe um vasto acervo das criações de bispo, incluindo mantos bordados, estandartes, fichários, objetos, assemblagem e outros artefatos que documentam seu universo simbólico e missionário. Sua programação é composta por exposições temporárias e permanentes, ações educativas
e programas culturais que articulam arte contemporânea, memória e questões relativas à saúde mental. Tudo isso pensado para públicos de diferentes idades e interesses. O espaço também integra o Circuito Cultural Juliano Moreira, que inclui o Centro Histórico Rodrigues Caldas, remanescente das estruturas do século XVII, e o Pavilhão 10, onde Bispo viveu e produziu boa parte de suas obras. O museu também conta com um catálogo raisonné do Bispo. Um catálogo raisonné é um catálogo que contém todas as obras com seus títulos, suas datas, suas dimensões, suas técnicas, facilitando, portanto, a validação da originalidade das obras, tanto para fins expositivos, de catalogação, quanto no próprio mercado de arte. Então, esse é um trabalho muito importante que o museu realiza. Um dos livros mais importantes sobre o Bispo do Rosário, da Luciana Hidalgo, O Senhor do Labirinto, ele de fato dá à obra de Bispo uma dimensão maior a partir do trabalho de pesquisa que ela fez. E aqui uma obra de Bispo, então, caminhando. Então esse foi o nosso primeiro artista paradigmático, Arthur Bispo do Rosário, um sergipano de Japaratuba. Nossa segunda artista paradigmática, Tomi Otaki, que viveu entre 1913 e 2015. Ela nasceu no Japão, em Kyoto, e depois ela se mudou para o Brasil e aqui viveu. Ela foi pintora, gravadora e escultora, nascida no Japão e radicada no Brasil desde 1936. Começou a se envolver com a arte em 1952, ao iniciar seus estudos de pintura com o artista Keisuke Sugano, em São Paulo. No ano seguinte, passou a integrar o grupo Seibi, composto por importantes artistas como Manabu Mabe, Chikashi Fukushima, Flávio Shiró e Tadashi Kaminagai. Esse grupo desempenhou um papel significativo no desenvolvimento da arte abstrata no Brasil. E Tomi Otaki, após um breve período explorando a arte figurativa, consolidou-se no abstracionismo, movimento que marcou a sua produção ao longo da sua carreira. Uma das suas obras, o Monumento, uma obra imensa, nos anos 70, Tomi Otaki começou a experimentar novas técnicas, como a serigrafia, a litogravura e a gravura em metal, diversificando suas formas artísticas. Suas obras passaram a incorporar formas orgânicas e sugestões de paisagens, e, na década de 1980, Tomi adotou uma paleta de cores mais intensa e contrastante, conferindo energia singular às suas criações. Além da pintura e da gravura, ela se dedicou também à escultura, criando obras para espaços públicos e consolidando sua presença no cenário artístico brasileiro. Aqui temos uma das suas obras dentro do Auditório Ibirapuera, esta de 2014. O reconhecimento de Tomi se refletiu em diversas premiações, incluindo o Prêmio Nacional de Artes Plásticas do Ministério da Cultura em 1995. Em 2000, foi criado o Instituto Tomi Otaki em São Paulo, instituição dedicada à promoção da arte e da cultura. Tomi faleceu em 12 de fevereiro de 2015, aos 101 anos, deixando um legado indiscutível no cenário artístico brasileiro e internacional, sendo considerado uma das figuras mais importantes da arte contemporânea no Brasil. Aqui
informações são tiradas do escritório de arte. Temos aqui uma outra obra sua, observem, ela é uma tapeçaria, foi feita para o Memorial da América Latina. Infelizmente, essa tapeçaria ela foi vandalizada. As pessoas cortavam os quadradinhos, retângulos e levavam para casa, fazendo com que a obra ficasse mutilada. Então, ela teve de sofrer uma reexecução em 2017. Tomio Otaki construiu uma sólida presença internacional ao longo da sua carreira, participando de importantes exposições e bienais fora do Brasil. Representou o Brasil na Bienal de Veneza e na Bienal de Tóquio, além de expor em instituições e galerias dos Estados Unidos, Europa e Japão. Teve obras apresentadas em museus como o MoMA, Nova York, o Museu Nacional de Arte Moderna de Tóquio e centros de arte na França e na Espanha. Sua produção integrou coleções internacionais públicas e privadas, consolidando seu reconhecimento no circuito da abstração. É considerada uma das artistas brasileiras de maior projeção internacional no século XX. Aqui vejamos mais uma obra dela, uma obra em larga escala, A Ladeira da Memória, de 1984. Aí vocês veem a proeminência da abstração lírica e geométrica, né, em contraste com uma cidade cinza. Mais uma das suas tapeçarias, de 1984. Vejam o uso refinado da cor, com campos cromáticos sutis e as variações tonais. O uso aí de cores complementares. Uma outra obra dela, uma escultura monumental, que se encontra na Avenida Paulista. Vejam as formas orgânicas, curvas e elipses em composições equilibradas. Outra obra dela, também essa exploração do gesto controlado e da superfície pictórica. Aqui uma que fica no Hotel Brasília, o diálogo entre a tradição oriental e o modernismo ocidental. Mais uma escultura que fica no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, o rigor construtivo aliado à sensibilidade poética. Um detalhe da sua obra que fica na estação do metrô Consolação, de 1991. Vocês têm um plano de conjunto na parede, né? E o detalhe dessa obra que ela fez. Aqui também uma das obras importantes dela, né, para as 4 gerações de imigrantes brasileiros que vieram para o Brasil. Cada onda representa uma geração. Essa leveza, vejam, ela fazendo um primeiro esboço dessa obra, mostra essa pesquisa contínua da pintura para a gravura e para a escultura monumental, como é que ela integrava todas essas linguagens. Mais uma vez, o seu partido para a abstração, integração entre a obra, né, e o seu próprio princípio artístico, econômico, preciso. Aqui também outra obra bem cirúrgica. E eu gostaria de também trazer aqui um espaço que foi criado lá no Instituto Tomio Otaki, a Casa Atelier.
que foi uma recriação, incorporação da casa em que a Tomi, a casa da família, em que a Tomi efetivamente trabalhava. Então nós temos alguns detalhes de como era a sua casa, seu espaço de convivência e seu espaço de ateliê e de trabalho. Então essa casa ateliê foi planejada para a Tomi pelos seus filhos, os arquitetos Rui e Ricardo Otaki, e eles se mudaram para lá em 1970. Projetado por Rui, o edifício foi construído em 3 etapas, ampliando-se à medida que os terrenos ao lado foram comprados. Em sua primeira fase, a residência implantou-se originalmente em um lote comprido que delineava um terreno em formato de L. Na década seguinte, o terreno vizinho foi anexado à residência, permitindo uma expansão da casa. A cozinha foi aumentada, a sala de jantar deslocou-se para um espaço mais amplo e voltado para o jardim. A terceira etapa foi marcada pela construção de um novo ateliê para a Tomi Otaki em 1994. Aqui temos mais uma vista da Tomi na sua casa ateliê e algumas fotos da Tomi Otaki trabalhando, e ali no meio, no centro, na parte de baixo, com os 2 filhos, o Rui e o Ricardo Otaki. É importante também falar um pouquinho sobre o Instituto Tomi Otaki, um centro cultural localizado em São Paulo, inaugurado em 2001, dedicado à arte, arquitetura e design contemporâneos. O Instituto promove exposições de artistas brasileiros e internacionais, além de programas educativos e atividades formativas. Tornou-se um dos principais espaços expositivos do país, reconhecido pela qualidade curatorial e pelo diálogo entre arte e arquitetura. O edifício, projetado por Rui Otaki, é um marco arquitetônico da cidade. O Instituto desempenha um papel central na difusão da arte contemporânea no Brasil. O site merece uma visita e há lá um conjunto de materiais que podem interessar a todos que estão aqui fazendo esse curso. Mais uma das suas esculturas, aliando a relação afetiva, Brasil e Japão, lembrando a imagem de um coração. Talvez uma das obras mais polêmicas da Tomi, com certeza, essa obra chamada Estrela do Mar. Ela foi instalada na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, em 1985. Era uma obra de 20 metros de diâmetro e pesando cerca de 17 toneladas. Pintada de amarelo intenso, a peça flutuante gerou polêmica, dividindo opiniões entre admiração e críticas, tais como a crítica de agressão à paisagem. O que acontece após uma ventania em 1990, alguns problemas precisaram fazer com que a obra fosse levada para reparos no estaleiro. Então, chegando lá nesse estaleiro, a obra desapareceu e se imagina que ela tenha sido vendida como sucata. Algo bastante triste de se dizer. Bom, o nosso terceiro e último artista paradigmático deste conjunto, na nossa última obra, é justamente o velho Cícero Alves dos Santos, nascido em 1947 em Sergipe.
O seu nome artístico é Véio, um artista brasileiro em atividade no cenário contemporâneo. Autodidata, desenvolveu uma pintura figurativa marcada por personagens frontais, cores intensas e forte carga simbólica. Sua obra transita entre a arte popular, a arte contemporânea e a arte outsider. Trabalha temas como identidade, espiritualidade, memória e cotidiano. Desde os anos 2000, vem conquistando reconhecimento em exposições no Brasil e no exterior. É considerado uma voz singular da pintura brasileira atual. Suas palavras: a natureza não me entregou a obra pronta, ela me entregou para eu criar. Isso tem a ver com toda a filosofia do Véio. Ele tem na cidade de Feira Nova, Sergipe. Lá ele construiu um sítio, esse sítio chamado Soarte, onde ele instalava as suas esculturas. Suas esculturas, elas são feitas a partir de pedaços de troncos de árvore que ele vai recolhendo na natureza. O Véio não faz nenhum tipo de destruição da natureza. Ele apenas recolhe os restos das árvores e vai ali montando as suas obras. Temos mais uma vista do sítio Soarte. É importante destacar, então, essa ideia. Ele acha que as coisas da natureza nascem, por exemplo, as árvores nascem, crescem, depois elas morrem. E depois que elas morrem, ele as recupera e dá a elas um recomeço, na forma de uma obra de arte. Então ele dá nova vida para esses objetos. Temos aqui mais uma imagem do sítio Soarte, aí, em que está em destaque a obra Rona, de 2014. Então essa imagem também ajudou a divulgar internacionalmente a obra do Cícero Alves dos Santos, o Véio. Outra obra dele também, vejam como ele as insere na natureza. Ele também as deixava para morrer, mesmo depois de se transformar em obras de arte. Ele não queria vender as suas obras ficavam lá e eram novamente devastadas pela própria ação do tempo, a chuva, possíveis queimadas, o sol, e ele assim achava que o ciclo ia se mantendo. O Véio também, ele reunia vários instrumentos que ele pretendia organizar no chamado Museu do Homem do Sertão, um museu que mostrava a inteligência e a capacidade de sobrevivência do sertanejo. O Véio é um eterno apaixonado pelo sertão, pela cultura do sertanejo e pela vida no sertão. Mais uma imagem desse primeiro momento do Museu do Sertão, em que ele vai recolhendo os objetos para uma futura montagem em um espaço institucional. Vamos ver um pouco então das suas obras, sempre lembrando que é a forma que ele encontra que o inspira. Então ele olha para os galhos, ele pensa aqui parece uma mulher grávida, e aí ele trabalha no intuito de seguir essa inspiração original dele. Aqui temos mais algumas obras. A sua habilidade na escultura, que veio desde menino, ele começava esculpindo cera de abelha, e desde cedo
ele tem essa capacidade de trabalhar com miniaturas, com pequenas peças, com a escultura em palitos de fósforo. Mais uma série. Vejam como ele tinha um motivo que amarra, que costura essas obras. Outra obra bem interessante, O Rádio Chega no Sertão, discutindo o impacto da comunicação e dessa cultura externa que chega no sertão. Mais uma representação de uma cena típica do cotidiano sertanejo, um animal morto cercado por urubus. A sua série de penitentes, né, que fala muito a respeito da cultura da região, que tem essas tradições de ritos de penitentes. Aqui mais uma obra que remete ao próprio folclore, as histórias, as lendas brasileiras. Aqui a gente já tem uma obra mais próxima de uma abstração geométrica. Mais um dos seus personagens. Um novo trabalho dele, cada um sustentando a sua inspiração inicial. Ele trabalha basicamente com uma paleta de cores bem justas. Aqui nós temos uma obra em verde, mas as cores primárias, sobretudo o azul, o vermelho e o branco, são as que estão mais presentes na sua produção. Aqui temos mais uma imagem. Outra obra, vejam como ele trabalha essa força, esse equilíbrio. Aqui uma outra obra bem abstrata, convivendo lado a lado com obras figurativas. Obras abstratas que a gente pode ver de maneira figurativa, obras figurativas que a gente pode ver de maneira abstrata. Mais uma das suas criações. Outra experiência. Mais uma vez a questão do equilíbrio. No seu trajeto de reconhecimento internacional, a gente tem aí com destaque uma exposição que ele fez, uma exposição coletiva chamada Histórias de Ver, na Fundação Cartier, em Paris. Foi um dos momentos do auge da carreira do velho. E aqui uma exposição de Comme Marny, que foi patrocinada por essa grife, numa mostra paralela à Bienal de Veneza. Ele utilizou o espaço da Abadia de São Gregório para colocar o seu trabalho. Isso também foi muito importante para o reconhecimento do trabalho dele, e a grife Marny, ela foi responsável pela divulgação internacionalmente do trabalho do velho. Aqui a gente tem o cartaz da exposição dele, colocado nada mais, nada menos que na Ponte do Rialto, em Veneza, um lugar absolutamente nobre dentro de uma cidade espetacular. Então nós vimos esses três artistas paradigmáticos: Arthur Bispo do Rosário, Tomi Otaki e Cícero Alves dos Santos, o Velho, para encerrar o nosso módulo sobre história da arte contemporânea no Brasil. Obrigada pela participação. Não deixem de consultar os nossos materiais de apoio. Muito obrigada mais uma vez.